Bom dia, turminha linda. Então, olha só, vamos para a nossa revisão de ciências de hoje. Nós vamos revisar a unidade 3 e a unidade 4. Na unidade 3, as relações alimentares, na unidade 4, em busca de equilíbrio, das páginas 2 a 31. Então, vamos lá, olha aqui. No início da unidade 3, estudamos os elementos essenciais para a vida dos seres vivos, entre eles a alimentação. É por meio dela, da alimentação, que obtemos, que recebemos energia e nutrientes necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. Dessa forma, conseguimos realizar todas as atividades que precisamos em nosso dia a dia. Por quê? Porque estamos recebendo energia e nutrientes através da nossa alimentação, de uma boa alimentação. Olha a menininha aqui comendo brócolis, né? Classificamos os seres vivos em dois grupos, produtores e consumidores. Olha aqui os produtores, ó, e olha aqui, consumidores. Produtores, os que conseguem produzir o seu próprio alimento por um processo denominado fotossíntese. As plantas, olha aqui, o exemplo, plantas, algas e algumas bactérias. Estudamos isso. Os consumidores, que não conseguem produzir seu próprio alimento. Dessa forma, dependem de outros seres vivos para se alimentar, animais e micro-organismos. Então, produtores conseguem produzir seu próprio alimento, tá? Através de um processo denominado fotossíntese. Os consumidores não conseguem produzir seu alimento. E dessa forma, por eles não conseguirem produzir seu próprio alimento, eles dependem de outros seres vivos para estarem se alimentando. Vimos como é realizada a fotossíntese pelos seres produtores. As plantas, que acabamos de ver lá, né? As plantas. Olha aqui então, ó. Sai oxigênio, ó, entra gás carbônico, sai oxigênio, ó. A glicose indo para o solo, oxigênio saindo, ó, recebendo energia solar, esquema da fotossíntese, tá? Ó. E a planta recebendo, ó, água e sais minerais aqui do solo, lá do fundo, ó, tá? Entrando tudo pela raiz aqui, ó, saindo a glicose, entrando água e sais minerais. Entra gás carbônico e sai o gás oxigênio. E recebe a energia solar aqui, ó, o sol, tá? O nosso esquema da fotossíntese. Conhecemos os seres chamados herbívoros, que são aqueles que se alimentam das plantas, e algas e os carnívoros, os seres carnívoros, que se alimentam de outros animais. Já os animais que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais são chamados onívoros. Por último, chamamos de detritívoros o grupo de animais que se alimenta de resto de outros animais e plantas. Olha aqui, herbívoros. Aqui, ó, a girafa, que são aqueles que se alimentam das plantas e algas. Olha aqui, a girafa comendo aqui, ó, a planta. Os carnívoros, ó, o leão aqui, que se alimentam de outros animais. Agora, onívoro, aqui, ó, o macaquinho aqui, ó, né? Ó, já os animais que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais são chamados onívoros. E por último, detritívoros, aqui, ó, o grupo de animais que se alimentam de restos de outros animais. O urubu aqui, ó, tá?
e plantas. Então, girafa, herbívoro, o leão aqui carnívoro, o macaco aqui, ó, onívoro, tá? E o urubu detritívoro. Seres decompositores e sua importância para a natureza. Vamos falar dos seres decompositores agora. São aqueles que se alimentam de partes ou restos de outros seres vivos quando estão mortos. Então, olha só, voltando. Os seres decompositores são aqueles que se alimentam de partes ou restos de outros seres vivos quando estão mortos. Dessa forma, eles soltam para o meio ambiente importantes substâncias que estavam nos seres vivos, que passam a ser reaproveitadas por outros seres vivos. A partir do momento que liberou, outros vão passar a reaproveitar. As plantas, por exemplo, utilizam-se dessas substâncias depois que elas são incorporadas ao solo. Fazem parte desse grupo as bactérias e os fungos. Olha aqui, a maioria desses seres são extremamente pequenos. Extremamente, então eles são bem pequenininhos mesmo, tá? Minúsculos. Conseguimos ver apenas quando estão em grupos. Olha aqui. A cadeia alimentar. Vamos falar então um pouquinho da cadeia alimentar, que está na nossa página 10. Olha só, o Sol, vamos seguindo. O Sol fornece a energia para a fotossíntese, ó. Produtores, tá? Ó, o produtor saiu produção de alimento e oxigênio e o consumidor, ó, consumidores mandou para cá, ó, produção de CO2 necessária à fotossíntese. As plantas mortas, ó, saiu, entrou nutrientes. Depois do consumidores aqui, ó, foi para os decompositores. A cadeia alimentar é um processo bem interessante. Olha só, as cadeias alimentares indicam a relação alimentar existente entre os seres vivos de um determinado ambiente, né? Temos aí produtores, consumidores e os decompositores. Ao analisar a cadeia alimentar representada, né, podemos compreender como os seres vivos, né, eles se relacionam, alimentando-se ou servindo de alimentos, né? Então, essa nossa cadeia alimentar, ela está também na nossa página 10 da apostila, tá? Todo o processo da relação relacionando alimentos e servindo de alimento, tá? Sempre o sol, gente, sempre o sol, ó, turminha, sempre o sol fornecendo a energia necessária para a fotossíntese. Produtores, plantas aqui, ó, consumidores, os animais e os decompositores aqui, ó. Cadeia alimentar e teia alimentar, todo o processo aqui, ó, dos produtores, dos consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários, ó. Daí temos aqui, ó, tá? Dos primários aos terciários, plantas mortas. Depois aqui, ó, animais mortos e excrementos. Decompositores, fungos e bactérias e nutrientes. Lembrando que aqueles que se alimentam dos produtores, ou seja, os herbívoros, são chamados consumidores primários. Os que se alimentam dos herbívoros são os consumidores secundários. Os que se alimentam de consumidores secundários são denominados consumidores terciários. E assim por diante, tá? Aqui. Como ocorre a transferência de energia numa cadeia alimentar? Olha lá, a cenoura foi para o coelho, do coelho foi para esse animal aqui, parece um lobo ou um cachorro. Olha aqui. Então, olha só, o fluxo de energia em uma cadeia alimentar ocorre em apenas uma direção, ó, foi toda para cá. Ou seja,
da fonte até o decompositor. Conforme flui, a quantidade de energia vai sendo reduzida. A prof falou bastante disso, quando a energia ia sendo reduzida quando nós estudamos aí, tá? Então, ó, o fluxo de energia em uma cadeia alimentar ocorre em apenas uma única direção, ó, ou seja, da fonte até o decompositor, tá? Conforme flui, a quantidade de energia vai sendo reduzida, vai diminuindo a energia. Já na unidade 4, olha lá. Vamos ver aqui. Na nossa unidade 4, que é na nossa página 22, em busca de equilíbrio, estudamos que todos os elementos da natureza estão sempre conectados de alguma forma e que eles são essenciais para a manutenção da vida, tá? Assim, vimos as características de vários tipos de ambientes e as espécies de seres vivos que neles vivem. Então, olha só, vamos observar aqui o urso polar na neve, o macaco na floresta e o camelo no deserto. Quando estudamos aqui, até a prof citou como exemplo, o urso polar não consegue viver no ambiente do macaco, né? E o macaco aqui, ó, não consegue viver nesse ambiente frio aqui que é a neve. Relembrando o que nós estudamos, tá? Vamos continuar durante a revisão, tá? Agora, se alguém quiser dar uma pausa, tomar água, esticar as pernas, tá? Daí depois você volta, dá uma pausa na sua videoaula, depois você volta e retorna a videoaula, tá? Olha só. Contudo, alguns fenômenos naturais, agora naturais, fenômenos próprios da natureza, podem alterar o ambiente. Olha só, então esses aqui, erupção vulcânica, tornado e enchente, eles são fenômenos naturais que alteram o ambiente porque eles são próprios da natureza. Olha, a erupção vulcânica, né? O vulcão, o tornado e a enchente. Continuando aí. Isso aí, ó, as erupções vulcânicas são exemplos de fenômenos que podem provocar mudanças rápidas no ambiente. Além de lançar rochas e lava, os gases tóxicos e as cinzas podem afetar a vida de muitos seres vivos. Tá? Alguns pesquisadores sugerem que a ocorrência das grandes erupções vulcânicas, né, essa primeira aí que vocês estão vendo, essa primeira ilustração, e a colisão de um grande meteoro teriam, em conjunto, ocasionado o desaparecimento dos dinossauros do nosso planeta. Uma curiosidade aí que a prof falou, né? Então, olha só, continuando. Outras alterações que alteram o ambiente são as ações humanas. Agora, até tem aqui, ó, que triste, porque o que acontece aqui? Aqui são as ações humanas que provocam aqui essas alterações no ambiente. Como? Poluição dos rios, mesma coisa, poluição das praias, né? Poluição do ar, as indústrias, ó. E o desmatamento. As queimadas, as cortadas das árvores, né? Quando os homens cortam as árvores, olha aqui, tá? Então, essas são as alterações que são causadas no meio ambiente, mas agora por meio de ações humanas. Temos aqui a tarefinha. Mostre que você é uma fera fazendo essas atividades. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, olha, número 1, fotossíntese, número 2, consumidores, número 3, decompositores, número 4, produtores, número 5, cadeia alimentar. Depois tem tudo aqui, ó. Ó, CO2, ó, CO2, O2, o oxigênio, tá? Decompõe as plantas e animais mortos, ajudam a recompor e a fertilizar o solo, para enumerar.
qual desses aqui, você vai colocar o número corretamente aqui. Produzem o próprio alimento. Podem ser herbívoros, que se alimentam de plantas, carnívoros, que se alimentam de animais, e onívoros, que se alimentam de plantas e animais. Processo de fabricação do alimento pela planta é a transferência da matéria entre produtores, consumidores e decompositores. Depois, bactérias e fungos. Depois, homem, porco e galinha. E plantas, tá? E temos as plantas aí também. Daí você vai relembrar lá na nossa revisão, quando nós falamos sobre os consumidores, os decompositores, os produtores, a cadeia alimentar e a fotossíntese. Aqui, observe a história e responda as questões em seu caderno. Poucalia. Então, olha só pego essas tranqueilas. Amanhã eu volto para tentar pescar de novo no outro dia. Foi cantando, cantando, cantando. Ei, turma, o lixeiro chegou. Que bonitinho. Ele foi lá tentar salvar os peixinhos, né? Qual a mensagem que a história quer transmitir? O que tudo isso que a Pro leu nessa história em quadrinho quis transmitir? Que mensagem quis passar para nós, tá? Olha aqui. Você acha correto a atitude dos seres humanos nesse caso? Você acha correto o que ele está fazendo, tá? Qual a atitude dele? Você acha que ele está correto? Não só dele, mas envolvendo todos os seres humanos. É correto? O que podemos fazer para contribuir para a preservação do meio ambiente? O que podemos fazer? A Pro mostrou agora há pouco, que nós, na nossa revisão, que nós tínhamos lá poluição do ar, poluição da água, né? Os resíduos sólidos, que é um grande problema ambiental e que são causados pelas ações do ser humano, né? Então, olha só, os desmatamentos também que a Pro falou, né? Então, aqui nessa número 3, você vai pensar: o que podemos fazer para contribuir para a preservação do meio ambiente? Para que não aconteça tudo isso. Que não aconteça a poluição do ar, a poluição da água, a poluição dos resíduos sólidos, o desmatamento, tá? Quais ações que nós podemos fazer para contribuir na ajuda de preservar o meio ambiente? Então, olha só, agora você vai fazer toda essa tarefinha sua aí, tá? Dessa revisão que a Pro colocou aí, fazer toda essa atividade. Depois que estiver tudo feito, daí você vai assistir a videoaula, dar correção e corrigir, tá bom? E qualquer dúvida, a Pro está à sua disposição. Beijos, beijos. Tchau!